Bem-vindos a mais um episódio do GutCast, esse canal que a gente fala tudo sobre microbiota intestinal, nutrição e saúde. Você certamente já ouviu falar sobre dieta cetogênica, ou até mesmo já fez uma dieta cetogênica. Só que você já parou para pensar qual é o impacto dela na nossa microbiota intestinal? E mais, você sabia que a dieta cetogênica é muito conhecida para perda de peso, mas não é o único objetivo dela? Tem outras vantagens de fazer a dieta cetogênica? E se você já fez a dieta cetogênica e não teve benefício, já parou para pensar que pode ser por conta da sua microbiota intestinal? Então fique aqui com a gente nesse episódio que vamos falar tudo sobre dieta cetogênica. Então vamos lá, para começar, a dieta cetogênica ela começou a ser estudada para tratamento de epilepsia em crianças. Inclusive, até eu mesma, quando trabalhava no Hospital Sírio-Libanês, eu fui já responsável pelo setor de epilepsia e a gente fazia dieta cetogênica para essas crianças porque ela comprovadamente diminui o número de crises epiléticas em crianças. Então a gente fazia, a criança internava, a gente fazia um cardápio todo especial com 10 gramas só de carboidrato e muita gordura. Só que naquela época, tô falando isso, 2007, muitos anos atrás, não consigo nem mais contar, e a gente fazia com gorduras mais saturadas, era difícil você fazer o esquema para dar certo ali para a criança, então usava creme de leite, gordura saturada, manteiga, enfim, não era uma dieta preocupada ali também com a qualidade das gorduras. E hoje em dia a gente já sabe que a dieta cetogênica ela precisa ter um equilíbrio ali de não exagerar tanto em gordura saturada, não colocar tanta proteína e colocar sim bastante fitoquímicos vindo de legumes e verduras. E eu vou ensinar isso para vocês como que faz aqui e por que a gente tem que fazer isso. Também teve a fase da dieta Atkins, que é uma dieta cetogênica, que também é onde é liberado comer bastante bacon, proteínas muito gordurosas, e as pessoas faziam muito esse tipo de dieta, até perdiam peso, mas o que a gente não sabia naquela época, que isso prejudicava demais a nossa microbiota intestinal, deixando o paciente inflamado e propiciando uma condição de desbiose, e depois da dieta que vinha o caos. Muitas vezes os pacientes recuperavam todo o peso depois de um longo período fazendo aquela dieta. Então as pesquisas foram evoluindo e a gente sabe hoje em dia que uma dieta cetogênica adequada não vai ser aquela dieta rica em gordura saturada, com excesso de proteína e zero de legumes e verduras, porque isso é muito prejudicial para a microbiota intestinal principalmente e vai te deixar mais inflamado. Então a gente sabe hoje que é uma dieta com gorduras saudáveis, então a gente pode colocar, é uma dieta que vai ter mais gordura? Sim, a gente vai colocar gorduras boas, a gente vai colocar bastante fitoquímicos, legumes e verduras e sem sair da cetogênica. Então, antes de ir mais a fundo nesse tema, eu queria falar um pouquinho do objetivo da dieta cetogênica. Como eu falei lá no início, muitas vezes as pessoas querem fazer a dieta cetogênica só para perda de peso, mas ela vai além da perda de peso. O objetivo dela é fazer com que o nosso corpo produza corpos cetônicos. O que é isso? São moléculas que são utilizadas como fonte de energia. Então, são ácidos graxos que são utilizados como fonte de energia. E, principalmente, a gente quer que o nosso corpo produza o beta-hidroxibutirato, que é um dos corpos cetônicos que ele vai ser utilizado pelo nosso cérebro, pelo nosso músculo, pelas nossas mitocôndrias, que são aquelas células que produzem energia. E isso vai gerar uma fonte alternativa que não a glicose para a produção de energia. Mas, Karina, qual que é o benefício de eu forçar meu corpo a produzir outra fonte de energia, sendo que ele consegue utilizar a glicose? É justamente essa a graça, porque se você está lá num café da manhã, comendo pão francês, tomando um suco de laranja, você não dá nem a chance do seu corpo produzir esses corpos cetônicos, porque você está
colocando bastante glicose, e daí ele vai utilizar a glicose como fonte de energia. Então, a ideia é fazer essa cetoadaptação, ou seja, ensinar seu corpo a produzir esses corpos cetônicos e utilizar a gordura como fonte de energia e não o carboidrato. Isso vai ter algumas vantagens. A primeira vantagem é o que a gente chama de flexibilidade metabólica, ou seja, não deixar que as suas mitocôndrias, que são suas células de produção de energia, elas fiquem só dependentes de glicose. Elas sabem produzir energia tanto com os corpos cetônicos, tanto com a glicose. E você vai alternando isso na sua vida, é muito interessante. Então vai melhorar também o seu foco, sua concentração e seu desempenho mental. Então a dieta cetogênica, como eu falei, não é só para perda de peso. Lembra que eu comecei falando que ela foi estudada inicialmente para diminuição de crises epiléticas? Então aqui a gente faz todo o sentido, ela dá uma potencializada no nosso foco, concentração, aprendizagem. Então foi começando a utilizar para esses boosts mentais também. Também vai melhorar fadiga e cansaço. O interessante que é quando a gente coloca a dieta cetogênica, tem alguns estudos que mostram também prevenção de Alzheimer. Isso não quer dizer que você tenha que ficar com a cetogênica ao longo da sua vida inteira, mas fazer o seu corpo, ensinar o seu corpo a utilizar outras fontes de energia que não a glicose, e sim os corpos cetônicos, vai ser muito protetor do seu cérebro. Isso é muito interessante. O objetivo, então, da produção do beta-hidroxibutirato é fonte de energia. Ele vai ser utilizado como um substrato para fonte de energia. E cuidado, gente, não confundam. Eu sempre falo aqui sobre a produção de butirato das nossas bactérias intestinais. Lembra que eu já falei em outros episódios que conforme a gente vai comendo fibra, as nossas bactérias intestinais fermentam e elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, que tem, dentre eles, o butirato. Eu sempre falo aqui que ele tem efeito anti-inflamatório, que ele é bom para o nosso organismo como um todo, não só ali no intestino. Mas aqui eu estou falando do beta-hidroxibutirato e ele é produzido no fígado a partir da ausência ali da glicose. Tá? Então são moléculas diferentes, apesar do nome parecido. A estrutura do butirato produzida pela bactéria ela é parecida ali com a do beta-hidroxi, mas não é a mesma molécula. O butirato produzido pela nossa microbiota, ele pode sim ser utilizado como fonte de energia para o cérebro também. Mas o que a gente quer com a dieta cetogênica é aumentar essa produção do beta-hidroxibutirato. Então ela vai ser benéfica para perda de peso, com certeza. Como eu falei, não são todas as pessoas. Eu já tive experiência de pacientes que não perderam peso e depois eu fui descobrir o porquê. E isso pode estar relacionado, nessa paciente que eu estou falando especificamente, estava relacionado com alterações que ela tinha genética, epigenética, polimorfismos relacionados ao transporte de gordura. E ela acabou, na época, usando maior fonte de gordura, principalmente de queijos, e o organismo dela não deu conta de fazer esse transporte, além de ter propiciado nela uma desbiose, desequilibrou completamente a microbiota intestinal dessa paciente e daí ela inflamou e não perdeu nada de peso. Então, se já aconteceu isso com você, a gente tem que reparar, tentar entender como foi a dieta que você fez, como era a composição de gordura dela, se sua genética permite isso e se sua microbiota permite. Eu vou falar mais um pouco sobre esses detalhes. A dieta vai melhorar foco e concentração, igual eu falei, melhora da fadiga geral, prevenção de Alzheimer, Parkinson ou doenças neurodegenerativas ou neurológicas, muito usada também para déficit de atenção, melhora do nosso ciclo circadiano. A gente já falei algumas vezes aqui, a gente tem um ritmo biológico, né, de reações que acontecem dentro de 24 horas, por isso que a gente tem que dormir à noite. Até outro dia um paciente meu perguntou, mas e quem trabalha noturno? Vai ter uma alteração de vários ritmos de reações no nosso corpo que pode prejudicar sim a saúde.
tá? Nesses pacientes a gente vai usar uma estratégia específica. Melhora da biogênese mitocondrial, ou seja, da eficácia e produção de mais mitocôndrias, que as células centrais para a produção de energia. E quando eu falo produção de energia, não é só de gasto calórico e também de energia para todos os nossos órgãos funcionarem. Melhora da resposta a um estresse oxidativo, melhora de inflamação, e eu já vou explicar por que melhora a inflamação, que tem a ver com a nossa microbiota. Melhora do apetite e compulsão, então naquelas pessoas que têm alterações, polimorfismos em genes de compulsão, de beliscar, de mais fome, a dieta cetogênica vai melhorar muito isso. E ela vai diminuir a quantidade de células, respostas de células TH17, que são células do nosso sistema imune que estão muito relacionadas às doenças autoimunes. E saiu um artigo maravilhoso que eu peguei, saiu esse ano, alguns meses atrás, sobre o impacto da dieta cetogênica relacionado com a nossa microbiota intestinal e diminuição dessas células TH17. Então, ela vai melhorar a inflamação. Antes de falar das questões da microbiota intestinal, eu queria fazer uma definição aqui, algumas regras que é para ser cetogênica. Então, ela é bem diferente de uma dieta low carb, porque uma low carb, ela chega aí 100 gramas ou 1 grama por quilo de peso de carboidrato por dia, enquanto a cetogênica, ela vai variar de 20 a 50 gramas de carboidrato por dia. Por que tem essa diferença de 20 a 50? Isso vai depender muito da sua adaptação à cetose. Tem pessoas que elas são adaptadas, ficam em cetose com 50 gramas de carboidrato, e tem pessoas, principalmente se você não está nada adaptado, se você nunca fez uma dieta cetogênica e se você come muito carboidrato, a gente vai ter que deixar um pouco mais baixo, cerca de 20 gramas de carboidrato no dia, para você conseguir fazer essa adaptação. E como que a gente sabe se a pessoa está em cetose? Existe um aparelhinho, que aqui no Brasil é mais difícil, mas é uma fitinha que mede com uma picadinha assim no dedo e mede a quantidade de corpos cetônicos que você tá naquele momento. Então, a gente sabe que acima de 0,4 ele já é uma boa produção de corpos cetônicos. Se você tiver 1 ou até mais do que isso, melhor ainda. Agora, como que a gente sabe medir isso sem o aparelhinho? Alguns sinais e sintomas. Se sua fome diminuiu, se você está bem compensado em questões de compulsão, de vontade de comer toda hora, o apetite mais zero e mais focado, mais concentrado, muito provavelmente você vai estar em cetose, e daí você já entrou ali na cetose, e você vai ter que ver qual que é a quantidade de carboidrato que você fica em cetose. Para as pessoas mais adaptadas, dá para conseguir 50 gramas de carbo numa boa e continuar produzindo bons níveis de corpos cetônicos, porque ela já está mais acostumada a fazer isso, tá? Sabe outra estratégia que aumenta os nossos corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxibutirato, é o jejum intermitente. Por isso que a gente fala de fazer o jejum também, né? Então, o jejum intermitente, tem um episódio do Gutcast só sobre jejum intermitente, então depois corre lá, dá uma olhadinha, mas aquele jejum um pouco mais prolongado, de 18 horas, ele faz um estímulo de beta-hidroxibutirato, por isso também que controla o nosso apetite. Então, a cetogênica para low carb vai variar essa quantidade de carboidratos no dia. Na dieta cetogênica mais adequada, a gente vai colocar, não vai fazer uma sobrecarga de proteína, a gente vai colocar proteínas mais leves, proteínas de peixe, se você comer frango, carne vermelha muito pouco, não colocar muita carne vermelha, porque se o objetivo aqui é desinflamar, não adianta a gente fazer uma dieta cetogênica inflamatória que vai te inflamar de qualquer jeito. E vamos colocar dentro dessa quantidade de carboidrato permitida bastante legumes e verduras. Tente usar, obviamente, os que têm menor conteúdo de legumes e verduras, de carboidrato. Então, mais as folhas, espinafre, acelgas, carola, couve-flor, brócolis. E dentro desses carboidratos permitidos vão entrar, é importante que entre os legumes e verduras.
essa dieta vai ser um pouco mais rica em gordura, porque como a gente diminui o carboidrato, eu não quero colocar muita proteína, então ela vai ter que ter um pouco mais de gordura para completar ali as nossas necessidades calóricas e diárias. Então, que gorduras que a gente vai utilizar? Gorduras saudáveis, tipo de ômega 3, de castanhas, de azeite, abacate. Então, são gorduras que vão entrar ali na dieta cetogênica. E daí já falando do impacto da dieta cetogênica na nossa microbiota intestinal, é interessante que os estudos mostram que, principalmente com aquelas dietas cetogênicas mais tradicionais, com muita gordura saturada e muita proteína, faz uma mudança muito expressiva na nossa microbiota intestinal, aumentando proteobactéria, que são aquelas bactérias do grupo mais inflamatório, diminuindo firmicutes, o que faz todo sentido nesse padrão de dieta, porque os firmicutes são bactérias que fermentam mais as fibras. E como você não vai colocar, né, aquelas dietas mais tradicionais que tiram todos os legumes e verduras, acaba que diminui o grupo dos firmicutes, que é um grupo importante para o equilíbrio da nossa microbiota. Aumenta também os níveis de bacteroidetes, porque eles aumentam com gordura, com proteína, e diminui a quantidade de bifidobactéria. Inclusive, saiu um artigo muito interessante na revista Cell, mostrando que, assim, quando os pacientes faziam a dieta cetogênica, aumentava muito a quantidade de beta-hidroxibutirato por uma produção lá no fígado, mas que esse beta-hidroxibutirato pode ir até o intestino também, então aumentava em geral e diminuía aquelas células que eu falei de TH17, que são células relacionadas a doenças autoimunes, de inflamação. Então a dieta cetogênica diminuía essa inflamação, mas também diminuía a quantidade de bifidobactérias. E a gente sabe que bifidobactéria é uma bactéria probiótica e que ela tem diversos benefícios na nossa microbiota intestinal, mas faz todo sentido também ela diminuir ali na nossa microbiota no período da dieta cetogênica, porque ela consome fibra, principalmente GOS, é um tipo de fibra que a gente encontra ali em diversos alimentos, em grãos, em alguns legumes e verduras, e que naquele momento o paciente não estava consumindo, então diminui muito a quantidade de bifidobactéria. Então, para a dieta cetogênica não virar inimiga das nossas bactérias intestinais e do nosso intestino, a gente tem que fazer ela da maneira correta. Então, o que a gente pode pegar aqui desse raciocínio? Então, a gente vai colocar a quantidade de carboidrato adequada, né, de 20 a 50 gramas, mas a gente vai colocar bastante fibra, isso temos que nos preocupar. Tem muitos pacientes que eles acabam fazendo a dieta cetogênica e prende demais o intestino. Não sei se você já percebeu isso no seu intestino, quando fez a estratégia cetogênica, de prender demais e não conseguir ir ao banheiro. Isso é um péssimo sinal, isso quer dizer que você não está fazendo a dieta cetogênica da maneira adequada. Então, a gente colocando essa quantidade reduzida de carboidrato, mas colocando as fibras, seja de legumes e verduras ou até mesmo de módulo, que eu acho que é necessário a gente colocar uma suplementação com fibra, com probióticos que sejam ricos em bifidobactéria principalmente, vai deixar aquele intestino mais preparado para responder bem à dieta cetogênica e fazer um efeito mais anti-inflamatório. Não sobrecarga de proteína, então não vai colocar um excesso de proteína, porque às vezes a pessoa não consegue digerir bem aquela proteína e vai fazer uma confusão ali no nosso intestino. Sempre suplementar com módulos de proteína, caso você seja, por exemplo, vegetariano, que a gente pode fazer a dieta Ketoplant. A dieta Ketoplant é uma outra categoria de dieta cetogênica, mas que ela não vai proteína animal. E a gente pode deixar para um vegetariano essa Ketoplant, que ela vai a mesma quantidade de carboidrato, verduras e legumes inseridas e proteínas de origem vegetal. É mais desafiador por conta que a maioria das proteínas de origem vegetal, elas vêm carboidrato junto, mas dá para a gente fazer a Ketoplant e ter um benefício ali no seu intestino também, tá? Vamos aumentar a quantidade de ômega 3, seja até em cápsula,
porque se você não consome tanto peixe ali, porque ele também vai equilibrar a microbiota intestinal e deixando os níveis anti-inflamatórios ali, melhorando esse efeito anti-inflamatório da dieta. E outra coisa que precisa tomar muito cuidado na dieta cetogênica é porque, como não vai nada de açúcar, muitas pessoas acabam utilizando adoçante sem parar para fazer receitas com doce. E cuidado, gente, porque o adoçante ele tem um grande impacto negativo na microbiota intestinal. Então procurem usar, se for usar, o stevia no máximo. Evitem o excesso de xilitol, de maltitol, de eritritol, porque para algumas pessoas pode dar muito sintoma de gases, distensão abdominal, ele é um FODMAP. Evitem muita quantidade de sucralose ou até mesmo de aspartame, daqueles outros adoçantes que eles fazem uma modulação ruim na nossa microbiota intestinal. Então a gente consegue montar uma dieta cetogênica anti-inflamatória e que não vai fazer tanta mudança na nossa microbiota intestinal se a gente cuidar bem dela. Por quê? Se a gente pega um paciente que já tem uma alteração, por exemplo, às vezes eu pego pacientes com aqueles testes de microbiota intestinal que já vem com um excesso de proteobactéria, com diminuição de bifidobactéria, e se eu colocar uma dieta cetogênica nele, eu só vou piorar os níveis de inflamação nesse paciente. Então, ao invés de eu fazer todos os benefícios que eu citei aqui para uma dieta cetogênica, eu vou tirar ele ainda mais do centro ali, né, de um modelo anti-inflamatório e vou inflamar mais esse paciente, prejudicar ainda mais a desbiose dele. Então, a dieta cetogênica ela não vai ser para qualquer um, ela vai ser para a microbiota que consegue recebê-la bem. E a gente pode fazer isso de maneira que a gente consiga adequar a microbiota intestinal com esses cuidados que eu já citei aqui. Então, se vocês virem um paciente com muita desbiose, primeiro trate a desbiose dele para depois indicar a dieta cetogênica. E Karina, como que é a dieta cetogênica? Eu devo fazer por muito tempo? Será que ela vai ser boa para mim? Então vamos colocar aqui algumas dicas. Então, primeira coisa, se você tiver muito em desbiose, não é o momento certo para você começar. Primeiro arruma seu intestino e depois a gente começa a dieta cetogênica. Eu faço muito isso com os pacientes. Segundo, se você tem pessoas que vão se beneficiar demais da cetogênica, vão se sentir muito bem e pode manter ela por mais longo prazo com esses cuidados que eu falei, sem problema nenhum. E tem pessoas que a gente pode fazer estratégias. Por exemplo, a gente pode fazer 2 ciclos de cetogênica num ano, deixando aí 1 mês, 20 dias de cada ciclo. Então você faz uma vez ali no primeiro semestre, uma vez no segundo semestre, e no resto do ano a gente muda a estratégia, vai revezando com uma dieta low carb, com estratégias de jejum intermitente, que também ajudam ali na produção do beta-hidroxibutirato e que poderiam te beneficiar. Então, se fazer ciclos de dieta cetogênica pode ser muito benéfico. Eu, por exemplo, faço muito isso comigo. Então, umas 2 vezes por ano, inclusive já está até na hora de eu dar um boost aí e tentar fazer uma cetogênica. Isso me ajuda a controlar os níveis de saciedade, melhora o foco, e óbvio que acaba perdendo um pouquinho de peso se foi feito da maneira correta, tá? Então, para também quem quer perder peso vai ajudar. Então, é sempre legal alternar essa estratégia cetogênica com outros tipos de dieta, tá? Deixar, então, de 20 a 50 gramas, provavelmente de carboidrato. Provavelmente a primeira vez que você vai fazer, você vai ter que restringir um pouco mais. E vão gerar alguns sintomas, se é a primeira vez que você vai fazer, como dor de cabeça. Eles chamam de keto flu no inglês, que é tipo a gripe da cetogênica, que ela dá um mal-estar ali no começo se você está muito sem adaptação. Se você quiser fazer uma estratégia do jejum intermitente antes de começar a cetogênica, você pode começar a criar uma tolerância maior e uma produção maior de corpos cetônicos, e daí, quem sabe, você não precisa chegar nos 20 gramas de carboidrato, você já se adapta com um pouquinho mais. Mas sempre isso fazer junto com o profissional de saúde que te acompanha, com seu nutricionista, porque realmente essa coisa da adaptação é muito individual. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fiz, quase morri, porque no começo você tem aqueles sintomas.
E hoje em dia é muito fácil que eu consigo realizar a dieta sem problema nenhum, sem sofrimento nenhum, que é essa a ideia. Não esqueçam de se hidratar bastante durante a dieta cetogênica. Vocês vão ver que ela dá mais sede também. E é importante, em alguns casos, uma reposição de magnésio e de alguns eletrólitos. Então você vai acabar consumindo algumas coisas mais salgadas nesse primeiro momento. Por exemplo, uma castanha que já tem um pouquinho mais de sal, que vai te ajudar nessa adaptação ali da cetogênica. E daí, eu vou dar um exemplo, não é para você seguir exatamente isso que eu vou falar, mas só para dar exemplos de como não é tão difícil fazer a dieta cetogênica. Então, por exemplo, num café da manhã, para quem pode comer ovo, óbvio que cada um vai ter suas individualidades, a gente pode colocar um omelete com um pouquinho de espinafre, já melhorando a microbiota intestinal com fibras, né? E daí colocar um pouquinho de abacate também, que é uma fruta que não tem carboidrato, que ela vai ser rica em gordura monoinsaturada. Isso vai te deixar muito saciado, inclusive um dos benefícios da dieta cetogênica é dar uma saciedade muito grande. Daí no meio da manhã a gente pode pôr umas castanhas, igual eu comentei, umas amêndoas salgadas. No almoço a gente vai variar bastante, uma salada bem colorida, com alface, tomate, legumes, colocar verduras como abobrinha, couve-flor, daí isso também vai depender um pouco de cada um, mas só dando aqui sugestões, e uma proteína. Se for no caso da Keto Plant, a gente vai fazer receitas à base de tofu, de grão de bico, então daria pra gente colocar na dose certa. Colocar algum shake com proteína de colágeno, que ela vai ajudar também na saciedade, no equilíbrio ali do intestino e assim por diante. Então não é uma dieta tão horrível de fazer quanto parece, mas ela tem que ser feita da maneira adequada. Como eu falei várias vezes aqui nesse episódio, mas só para reforçar, não é aquela dieta rica em gordura saturada, rica em proteína e zero fibras. Para a nossa microbiota intestinal aceitar bem essa dieta, ela vai ter que ter bastante fibra, gorduras boas e uma quantidade de proteína adequada, tá? Sempre prestem atenção se no intestino, antes de começar a dieta cetogênica, se não tiver bom, você arrume seu intestino antes para depois começar. E eu indico sim você fazer ela algumas vezes no ano, alguns ciclos de estratégia com a dieta cetogênica, que vai te dar uma melhor flexibilidade mitocondrial, metabólica, e você vai conseguir fazer uma manutenção do seu peso e melhora do seu apetite, da sua vontade de comer, das suas compulsões. Então é isso, espero que tenha esclarecido bem aqui como fazer uma dieta cetogênica adequada, sem prejudicar sua microbiota intestinal, e vejo vocês no próximo episódio.